Os vampiros em Anjos da Noite são criaturas fascinantes. Em muitos mundos de vampiros, essas criaturas seriam de origem sobrenatural. Porém, estes, na verdade, têm a sua origem na genética. Ainda que em uma condição que nunca foi replicada novamente, existe uma explicação. E por mais que toda a ideia tenha se tornado um tanto mais comum nos dias de hoje, para a época era ainda algo bem inovador. E esta, com certeza, foi uma das franquias que influenciaram muitas dessas modificações. Isso e a ciência aplicada em Blade. Antes de continuarmos, saiba que este vídeo é um experimento de material. Então, se gostar, deixa o like, se inscreve e comenta o que mais quer ver nestes pequenos vídeos de lore. E se ficar curioso sobre os personagens, todos têm vídeo aqui no canal. Tem um monte de vídeo aqui no canal sobre vampiros e principalmente sobre Anjos da Noite. Todo o processo começa com uma Alexander Corvinus e sua anomalia genética que consegue absorver e utilizar doenças e vírus a seu benefício. E depois de uma doença misteriosa varrer a sua vila, ele se torna o primeiro imortal e consegue passar essa imortalidade para seus dois filhos gêmeos, Marcus e William. Marcus foi então infectado por um morcego e se transformou no primeiro dos vampiros, mas a imortalidade já era parte de seu DNA antigo. Isso para tentar impedir o seu irmão William, que tinha se transformado no primeiro dos lobisomens. O primeiro dos vampiros transforma dois seres humanos, Victor e Amelia, para criar outros vampiros e formar um exército de seres da noite, que seriam chamados de Mercadores da Morte. E então, a origem de todos os outros vampiros, de uma forma ou de outra, se traça até estes três. Estes vampiros são muito diferentes de outros encontrados em outros lugares, pois cada autor tem a liberdade de colocar o que quiser e chamar como quiser. Claro que sempre temos o direito de gostar ou não de algo, mas, em teoria, essa é a base. Aqui, os vampiros não têm problemas com coisas mais místicas, como alho, cruzes, água sagrada, fé, lugares como igrejas, entre outros na mesma ideia. A única coisa que eles viram pó quando em contato é com a luz do sol e também com a radiação UV, mas isso é explicado por uma alergia extrema a tal componente. Uma outra coisa interessante é que eles são praticamente vivos. Digo praticamente, pois seres vivos decaem com o tempo, coisa que eles não sofrem com. Só que geralmente os vampiros são demonstrados como seres mortos-vivos. Porém, aqui eles precisam respirar e podem ser derrotados se acertados em lugares que causem hemorragias. E estes golpes são bem conhecidos entre eles para se enfrentarem, além de terem a habilidade ou possibilidade de gerar crias entre tais, ainda que isso seja algo muito mais raro. O motivo da raridade nunca foi explicado. Uma única vez uma vampira ficou grávida de um Lycan e não temos ideia com os humanos. E o que acontece entre Selene e Michael é um tanto fora desta casa, já que ela era um tipo diferente de vampiro naquela época. Os poderes dos vampiros em Anjos da Noite não é nada muito fora da casinha, sendo um tanto mais pé no chão. Claro que existem vários níveis para eles e algumas das vezes coisas fora da casa, mas para os vampiros básicos eles têm super força, destreza aumentada, resistência super-humana e conseguem, às vezes, subir em paredes e pousar depois de cair de grandes alturas. Claro, possuem a imortalidade, ou seja, o tempo não os afeta, ainda que precisem tomar o sangue. Agora, como eles ficam mais fortes é um outro caso. Existe sim um fator genético que dá um grande potencial, mas não garante poder puro. O tempo de existência e experiência em combate também ajudam muito, assim como nascer um sangue puro ou ser melhorado por algum meio, mas isso fica um pouco fora dos vampiros comuns.
A aparência deles deixei aqui por último, pois fora da coloração dos olhos, que pode mudar quando o vampiro está em estresse ou animado, de alguma forma muda. E talvez a pele ficar um tanto mais acinzentada. Só que tirando isso, não existem grandes diferenças com os seres humanos.